Olá, galera tricolor, torcedores do time da fé. Fé, aliás, que é só o que nos resta. Torcedor São Paulino, ultimamente, é só a fé, porque futebol que é bom, infelizmente, tá escasso, tá muito pequeno. Bom, enfim, esse é o segundo vídeo do canal Rasgutins, um canal aqui de 4 torcedores fanáticos que amam o São Paulo Futebol Clube e semanalmente estaremos aqui para discutir um pouco o nosso clube do coração. Já agradecemos aí o pessoal que curtiu o programa da semana passada, a nossa estreia, que se inscreveu no canal, que visualizou, então muito obrigado. A gente conta com vocês também para passar para frente os nossos vídeos e, claro, sempre estar aqui com a gente, né? Não só curtindo, não só se inscrevendo no canal, mas principalmente comentando aqui com a gente sobre o que a gente fala, que a gente não é dono da razão, muito pelo contrário, a gente é torcedor. Então a gente quer falar de torcedor para torcedor. Então entre aqui, comente também, mande suas perguntas, mande suas impressões sobre o que está acontecendo no São Paulo hoje, né? E não só hoje, como faz já um tempinho que está acontecendo, né? Então, já começando com o assunto de hoje, né? E também, antes de qualquer coisa, é importante, independente da fase que a gente está, lembrar que hoje o São Paulo está comemorando 91 anos de história super vitoriosa, que infelizmente estamos passando por uma situação não muito agradável, mas eu acho que o São Paulo merece uma salva de palmas. 1, 2, 3. É isso aí, uma salva de palmas para o São Paulo Futebol Clube, que é só uma salva também, né? Não pode dar muita palma, porque ultimamente a gente não está com essa bola toda, não. Mas realmente o time do São Paulo está numa fase muito complicada. Inclusive, tivemos no último sábado aí uma situação lamentável também da torcida, de uma parte da torcida que eu particularmente não acho que são torcedores, né? Apedrejando, jogando bombas, enfim, eu acho que isso não leva a nada. Eu acho que tem que ser um protesto sadio de todo mundo e a gente precisa conversar, né? Estou de preto em sinal de luto pela atual fase do São Paulo e é isso que a gente tem que discutir e tentar fazer com que chegue lá toda essa indignação da torcida são paulina para a diretoria, para jogadores, enfim, para todo mundo. O último jogo do São Paulo no sábado, infelizmente, foi aquela draga novamente, foi aquela legítima porcaria, vamos dizer assim, porque foi muito ruim. Primeiro tempo péssimo. Acho que tivemos um chute a gol do Daniel Alves. O time sem aquela raça que a gente está pedindo há tanto tempo, que pelo menos tivesse a raça. Não está jogando bem, mas pelo menos jogue com vontade. Segundo tempo também bem abaixo, mas um pouquinho melhor do que o primeiro. São Paulo fez o gol, só para variar, do Luciano, que é o único atleta, o único jogador que realmente a gente não pode reclamar, né? Que é um cara que jogou até, infelizmente, perdeu o irmão dele aí na última semana e que fez questão de jogar, jogou com muita vontade, né? Então, assim, parabéns para o Luciano, que é o único que está honrando efetivamente nossa camisa, né? E depois, o segundo tempo, assim, fez o gol, o Pablo, para variar, perdeu uma bola impressionante que acho que qualquer pessoa faria o gol, mesmo que não conheça nada de futebol, faria aquele gol. São Paulo não se encontrou e até que num lance bizarro de cobrança de lateral, um centroavante de 550 anos, que já passou pelo São Paulo e fez muitos gols, diga-se de passagem, que é o Ricardo Oliveira, tocou para o meio da área, um cara que eu nunca ouvi falar na vida, chutou, fez o gol e decretou esse 1-1, que dali para frente foi uma bizarrice total, que resume bem o que o São Paulo está passando, né? Eu vou falar rapidamente sobre a minha opinião. O jogo foi horrível, como eu disse, e eu que sempre fui não um defensor, mas acreditei muito no Diniz e acreditava, falava com vocês, né? A gente fala quase todo dia, que eu acreditava que dava para dar um jeito. Eu, sinceramente, no sábado, eu achei que o Diniz perdeu a mão completamente. Eu acho que os jogadores mesmo demonstram que parece que não acreditam mais nele. E quando os jogadores demonstram isso, eu acho que realmente é o princípio do fim e a gente precisa, o São Paulo precisa pensar uma coisa muito rápida para mudar isso, tá? Mas queria já passar então para o Du Caliato aí, grande Du. Queria ouvir de você assim, o que acontece com o São Paulo, Du?
Por que essa mudança? Até o final do ano, primeiro jogo contra o Grêmio, mesmo perdendo o jogo de 1-0, a gente ainda batia no peito e falou, jogou bem. Jogou bem. É. Mas depois do segundo jogo que caiu fora, realmente é ladeira abaixo. Então, Du, o que está acontecendo com esse nosso São Paulo? Bom, fala aí, galera. Fala tu, fala Lu, Beto. Lu. É o seguinte, cara. Bom, essa é a pergunta de 1,5 milhão de reais, né? O que aconteceu com São Paulo, cara? Sobre o jogo, só uma pitadinha do jogo, eu concordo com o que você disse. Só que eu até hoje estou de branco ainda, em homenagem ao São Paulo, e também com um fio de esperança, né? Tele Santana, um fio de esperança para que haja alguma mudança, né? E sobre essa esperança, até no jogo com o Curitiba, havia aquela questão que até o Lu colocou no nosso encontro anterior, né, da intervenção. Então eu estava com essa expectativa de que houvesse uma mudança, principalmente na atitude, em alguma coisa, na forma de jogar, né, em melhorar um pouco o repertório do São Paulo. E foi realmente o que você falou. Na verdade, o Curitiba é um time muito fraco, e essa mudança não foi visível, pelo menos. Foi muito pouco, sabe? Teve alguns chutões, etc e tal, algumas chances, mas muito fraco para um time que estava querendo uma retomada para buscar o campeonato, certo? Então, foi o mais do mesmo de 2021 contra o Curitiba. A diferença foi que o Curitiba é mais fraco que os anteriores, então a gente só empatou, né? E realmente empatou por um lance bizarro, que aí, além de tudo que você disse, eu acho que o técnico poderia ter mostrado um pouco de pragmatismo ali, ele poderia ter mudado um pouco, que era o quê? São Paulo está numa fase ruim, fizemos 1-0, gol chorado, brigado, e aí o quê? Pô, volta o Luan no meio campo, coloca um zagueiro, fecha a casinha aí, ó, não vamos fazer o antigo Muricibol, sabe? Não vamos tomar o gol, vamos ganhar de 1-0, que é o que a gente precisava. E ele não fez, então, sabe, ele participou assim de uma forma muito contundente nesse resultado, eu acho. Ele até falou numa entrevista que ele mudaria, né? Exato. Que ele estava pensando em mudar o esquema, mas foi quando saiu o gol. Aí fica essa questão, né? Ele é pago para ver a coisa antes, né? E não depois que acontece. Então, infelizmente, eu achei que ele contribuiu para essa má atuação, vamos falar assim. Sobre a pergunta, né, o que aconteceu, na verdade, eu acho que eu tenho também mais perguntas do que respostas, como eu acho que a maioria da torcida São Paulina. Eu fico, vamos voltar um pouquinho no tempo, dia 30 de dezembro, quando a gente empatou com o Grêmio e caiu fora, cara. A gente jogou o primeiro jogo bem, e perdemos, né? Perdemos dois gols feitos, tomamos um gol de cagada, a gente já falou isso, empatamos o segundo jogo e caímos fora. Eu acho assim, ali foi uma situação normal de uma disputa de semifinal com um time copeiro como o Grêmio. Ponto. Então, não era, ao meu ver, e isso é um dos fatores que os jogadores e o técnico coloca, que sentiram muito essa derrota para o Grêmio. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a derrota para o Grêmio, a gente, é claro que ficou triste, mas é normal, cara. Não, sabe, jogamos bem, não jogamos tão mal. Enfim, mas foi. Eu acho que tinha esperança para o brasileiro. A gente deveria focar somente no brasileiro a partir de janeiro. Aí foi o primeiro jogo com o Bragantino, cara. Com o Bragantino, aí que eu acho que foi uma perda. Assim, o São Paulo começou a se perder totalmente ali. Em 15 minutos mostrou uma total falta de confiança, só que para a gente mostrava como se uma falta de vontade. Eu vi aquilo no Bragantino. E principalmente a falta de mudar o esquema de jogo, sabendo que com 1 minuto, 2 minutos do jogo, o Bragantino subiu a linha e não deixou o São Paulo sair. E o São Paulo tentando com a saidinha futsal. Então, ele estava cometendo um erro técnico ali, ao meu ver, né? Isso é um dos fatores, esse erro técnico, que culminou naquela goleada. Depois ele não teve poder de reação. Então, eu acho que um ponto, né? Eu estou dando exemplo do jogo do Bragantino, é a limitação de falta de repertório, vamos dizer. O São Paulo tinha uma jogada só. O Bragantino usou uma forma de adiantar a linha, o São Paulo não soube sair, como não soube sair da linha
baixa do Grêmio. Quer dizer, dois tipos de jogos que o São Paulo ele se perdeu e não conseguiu vencer. Eu acho que a insegurança daí teve aquela discussão do técnico com o Tietê naquele dia também, né, naquele jogo. Eu acho que aí exacerbou a insegurança do time para o próximo jogo. Aquela questão da obrigação de vencer, um time, como dizem, o dente de leite do Santos, também não conseguiu sair disso e acabou sendo derrotado também. Então, falta de repertório, insegurança, certo? E o terceiro ponto que eu estava vendo aqui, elenco limitado. Esse ano, e até o último jogo com o Grêmio, o São Paulo, a gente sempre estava falando antes que o São Paulo era um time de 11 jogadores. A gente sabia a escalação do Volpi até o Luciano. Todos os titulares. E quem entrava um pouquinho no segundo tempo. Desde o segundo jogo com o Grêmio, acho um pouquinho antes que o Luciano se contundiu, o São Paulo não repetiu mais os 11 titulares. Contra o Bragantino não jogou Arboleda, não jogou o próprio Luciano também, né? Não jogou o Luan, né? O Luan também não jogou. E aí, em cada outro dos 5 jogos, também teve, vamos dizer, desfalques daquele time que a gente achava que era o ideal de São Paulo. Como o elenco é limitado, eu também acho que isso contribuiu. A falta de um jogador como o Luciano ou Arboleda faz uma baita diferença num time limitado como o São Paulo, né? E o outro fator que eu queria colocar é o extracampo. Coincidência ou não, entre 2020 e 2021, mudou-se a diretoria. E apesar do discurso de vamos manter a base, manter o Raí, o Muricy entra, mas não mexe muito, saiu só o Pássaro. Pelas últimas entrevistas, os jogadores dão uma pitadinha de alguma coisa, assim, um recadinho para a diretoria que o Pássaro fez falta. Eu também não acredito que um time que quer ser campeão, uma pessoa ali, um gerente de futebol, etc. e tal, faria essa diferença. Então, mas eu acho que teve algum fator dessa mudança da diretoria que também influenciou na performance do time. Eu li alguma coisa sobre atraso de salário. E eu tenho comigo que assim as mudanças muito bruscas de jogador durante uma campanha, para mim, ou eles querem derrubar técnico, ou tem alguma coisa com grana, com salário. Como pelas entrevistas eles estão muito alinhados com o Diniz, sim. Eu acredito que tem a ver com essa questão extracampo de salário, alguma coisa. E o próximo item, que é o último, que é uma questão que a gente, como amigo, a gente sempre fala, é a falta de liderança dentro do campo para poder, nos momentos, vamos dizer, de crise no jogo, nos momentos difíceis, fazer uma mudança dentro do campo que não tenha que esperar o técnico. São Paulo não tem esse líder, não tem, Daniel Alves não é essa pessoa, o Volpi não se mostrou isso, o Reinaldo também não, para falar dos mais experientes, né? E acho que, na verdade, não foi um fator um fator único, Beto. Para mim, são uma somatória de fatores, esses que eu estou colocando, que eu acredito que isso contribui para essa má performance do São Paulo e esse redemoinho que ele entrou e não consegue sair, cara. Tá. Tu, mas considerando isso que o Du colocou, todos esses pontos, vamos acreditar que fossem todos esses pontos. Não, são esses pontos que estão causando tudo isso no São Paulo. Primeira coisa assim, não concordando com o que o Du colocou, não, mas vamos supor que fosse tudo isso. Você acha que mesmo que tivesse todos esses pontos, era para cair o rendimento desse jeito? Fala, galera. Fala, Du, Betão. Cara, eu concordo praticamente com tudo que o Du falou, tá? Eu acho que sim, vários pontos aí. Eu acho que o que eu menos concordo, talvez, aí nessa situação, mas parece que tem alguma coisa a ver, é a questão do Pássaro, entendeu? A questão do Pássaro parece que é um pouco mais fora do que eu imagino ali. Eu acho que é o que teria talvez menos impacto, mas até pela declaração do próprio Daniel Alves, a gente imagina que possa ter tido algum peso ali, entendeu?
Então eu acredito nisso sim, eu concordo bastante com o que o Du falou. Eu acho que outra coisa, cara, assim, eu vejo o fator principal. O time perdeu, realmente, o time perdeu confiança, entendeu? Então eu vejo que o São Paulo, como todos os times, ele oscilou. Alguns oscilaram, como o Inter, né, que parece ter oscilado em 2 pontos início e parece que agora no final do campeonato ele foi né, a subida dele e ele deu aquela queda no meio. Eu entendo um pouco que o São Paulo fez o contrário, né? O São Paulo deu a subida no meio, ele oscilou no começo e agora ele voltou a oscilar. Se é que a gente pode chamar agora realmente de uma oscilação. Uhum. Então eu acredito assim, realmente a falta de confiança para mim é o que mais pesa. Então a gente tem, eu acho que o peso maior do elenco limitado. Eu acho que isso a gente sabe disso. Nós temos 11 titulares. Se você mexer nesses 11, infelizmente, automaticamente o elenco já tem uma queda, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Então eles, quando começou essa, né, troca jogador, porque todos os outros times tiveram, e isso também para o São Paulo foi bom, quando o São Paulo deu aquela crescida, né? Os outros times tiveram problema com outros jogos, o São Paulo também tinha outros campeonatos, tiveram problemas de Covid, perderam os seus titulares, e o São Paulo naquele momento conseguiu manter os seus titulares, né? E agora ele começou a ter um problema ou outro com esses titulares. A diferença é que os outros têm peças que eles possam repor, e o São Paulo parece não ter essas peças. Então, eu acho que esse é um ponto que pesa demais, né? É não ter essas peças. Então, eu concordo sim com o que o Du falou aí, e eu acho que esses são os pontos mais importantes. Uma coisa também que eu acho que faz muita falta é essa liderança dentro de campo. A gente esperava isso do Daniel, talvez ali por estar no meio do jogo. Então a gente esperava, né? Eu acho que dentro de campo o jogador ele tem que fazer a leitura do jogo. Eu não preciso ficar esperando o Diniz, de repente, falar: ó, você tá vendo que isso aqui tá acontecendo isso, né? Os caras. Você tá vendo que o time adversário subiu a marcação, os caras estão jogando em linha alta. Porque o São Paulo sempre teve o problema de jogar com times linha baixa, né? O time jogou na retranca, o São Paulo tinha um problema impressionante. Quantos campeonatos a gente saiu porque ia jogar no Morumbi, os caras se fechavam atrás e não conseguia fazer gol. Empatava, enfim. Porque o Flamengo jogava em linha alta. Né? Agora o que aconteceu? Agora o São Paulo passou a ter problema com a linha baixa e com a linha alta. Exatamente. Porque a baixa ele não consegue furar a retranca e a alta ele é pressionado e os caras acabam perdendo o gol e tomam o gol. Confiança. Então, exatamente. Isso é exatamente isso. Isso é prova de que o time está sem confiança. Entendeu? Você vê que eles começaram a perder ali, começou a pressionar, os caras começaram a perder. Então, eu acho que como o Du falou, todo esse conjunto, eu acredito que interfira na queda do time. Então a gente, né, juntando, a gente tem um elenco limitado, tem um elenco sem confiança, não tem liderança, eu acredito, para mim, na minha opinião, não tem liderança nem fora nem dentro de campo, entendeu? Então, tudo isso, no momento de turbulência, a queda é inevitável no momento de turbulência. Entendeu? Eu acho que você precisa, se você não tem fora, dentro de campo, e é o que a gente esperava do Daniel Alves, talvez, por esse atleta super campeão, esse atleta, né, que todo mundo esperava muito mais dele, ele teria que tomar essa iniciativa dentro de campo, e principalmente com a molecada mais jovem, né, dar tranquilidade para eles e falar: pessoal, eu tô aqui, não sei o que lá. Não, parece que ele se omite. Ou ele vive naquele mundo dele ali, de que tá tudo bem, né? Até hoje eu dei risada aí, que eu vi algumas tirinhas aí, o pessoal falando né, tudo daquilo que a gente falou no nosso último vídeo. Né? Então, realmente, você vê que ele está totalmente desconectado com a realidade. Ele vive no mundo do crazy lá, né? Exatamente. Ele vive em outro mundo. Então, não dá para esperar nada desse tipo. Eu gostei acho que com relação ao jogo passado, eu acho que a gente tem que fazer
sempre aí, o campeonato inteiro, menção honrosa para o Luciano. Eu acho que é o único jogador, a gente vem falando há tempos, e eu comentei isso com vocês, né, que a gente fala, pô, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar muita coisa, mas se teve uma coisa boa nesse time, foi a contratação do Luciano. Certeza. Então eu acho que é um cara que tem que se manter para a próxima temporada, tem que dar confiança, é o cara que sente. A gente viu aí nesse último jogo, o cara foi o último a sair, o cara ficou lá arrasado porque deu a vida em campo e parece que lutou sozinho. Então, é o único jogador que parece merecer vestir a camisa do São Paulo. E eu gostei também, queira ou não queira, de repente, eu não sei qual foi todo o cenário que ocasionou aquilo, mas eu gostei também, dessa vez, eu gostei da postura do Volpi, entendeu? De reclamar da questão que é o que nós estamos falando. Não é hora de fazer o toquinho de bola, entendeu? Sentiu, entendeu? Porque viu o que aconteceu. O que nós estamos falando a todos os jogos, que estamos dando gols, todos os jogos a gente dá uma porção de gol para todo mundo, ele viu agora para um time infinitamente mais fraco do que o São Paulo, que é o Curitiba, que me perdoe, né, a torcida do Curitiba, mas é mais fraco. É um time fraco. É fraco, entendeu? Então não é um time que daria para chegar ali, porque o São Paulo no Morumbi lutar de igual para igual. Então, quer dizer, o cara viu ali, pô, a gente tá numa brincadeira, perdemos lances, daqui a pouco fica nessa brincadeira de toque de bola, toma um contra-ataque infantil, para mim aquele foi um contra-ataque infantil, e toma um gol e perde 2 pontos. O São Paulo consegue tomar um contra-ataque de lateral, amigo. Exatamente. Cara, numa rodada extremamente favorável, você perde 2 pontos assim de bobeira. Quer dizer, praticamente, né? Não vamos dizer que tá dando adeus ao título, mas, cara, é impressionante. Poderia tudo ter sido uma ótima rodada. Poderia ficar ali praticamente só ele com o Inter para lutar. Exatamente. Só que como o campeonato, como eu falei hoje também, como o campeonato, a gente está vendo de tudo nesse campeonato, nada me assusta, nada é surpresa. Então, não vou falar que eu tenho muitas esperanças, mas eu não me surpreendo com mais nada nesse campeonato. Então, eu acho que desde ali dos que tem menos chance ali, né, do Palmeiras e do Grêmio, até o Inter que está lá na frente, nos 4 pontos na frente, cara, 6 rodadas são 6 rodadas. Eu acho que não dá pra, muita coisa dá para rolar. Dá até para o São Paulo ser campeão. Basta querer. Basta querer. Isso. Basta jogar, né? Basta querer jogar. Isso, basta querer jogar. E o Lu, a gente, depois desse sentimento de derrota, que o empate foi um sentimento de derrota, essa que é a verdade. E daí aquela coisa, a gente precisa torcer para os outros times. E a gente torceu e até que deu certo essa torcida nesse final de semana. Faz tempo. Só não deu certo até o último minuto do até jogo. Até os 45 do segundo. Mas enfim, olha o nível que a gente chegou, né? E desde então, a torcida de São Paulo a gente vê, acompanha as redes sociais e tal, falando disso, falando daquilo, é o Filipão que saiu do Cruzeiro, não sei quem que pode chegar. Lu, você que é um cara que está antenado aí. E aí, como é que está esse movimento e o que tem de informação? O que você acha também? Ou até o que você gostaria que acontecesse? Enfim, a palavra é sua, Lu. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana e que tenhamos um grande final de semana, né, com a vitória do nosso tricolor. Bom, assim, eu vou entrar num caminho aí, vamos dizer assim, perigoso, que é a parte tática, né? E eu não tenho conhecimento de um treinador, né? Não sou um estudioso do futebol. O que eu tenho é 40 anos acompanhando e respirando futebol, principalmente o São Paulo. Eu, desde o começo,
eu gostei quando o Fernando Diniz foi contratado, por ser um cara novo, um cara estudioso, pelos trabalhos que ele tinha feito, apesar de ter feito um trabalho de curta duração no Atlético Paranaense e no Fluminense, principalmente no Fluminense, eu acompanhei bastante o Campeonato Carioca, e o Fluminense era o time que dava trabalho para o Flamengo. O Flamengo sofria com o Fluminense. Só que daí o trabalho foi interrompido. Então, quando ele foi contratado, eu gostei, particularmente eu gostei bastante. Defendi bastante quando caiu contra o Mirassol, e já em seguida aquela desclassificação para na Sul-Americana, eu já fiquei propenso à demissão, só que depois também já começou a reagir de novo. Então, assim, eu gosto do trabalho do Diniz, eu acho que ele é um técnico promissor. Só que, assim, cara, ele tá se matando sozinho, né? Eu acho que nem o escorpião, quando ele se mata sozinho, ele tá nessa teimosia, nessa falta de feeling, de perceber que ele tem que mudar alguma coisa, sabe? E assim, o problema que o São Paulo tinha de não ter paciência, com ele está tendo muita paciência. Eu digo paciência, eu digo a diretoria e até a torcida, que foi embaixo de chuva lá, apoiou e tal. Então, assim, eu acho que ele teria que rever conceitos, cara. Eu acho legal você ser convicto no que você faz na sua vida, você ter o seu ideal, lutar pelo seu ideal, acho tudo muito bom. Só que, assim, na vida, às vezes, você tem que mudar o caminho, e é o que ele tem que fazer, né? Eu esperava no jogo de sábado eu fiquei animado quando falaram que ia mudar, eu achei que poderia ter mudado uma ou duas peças ali, e achei que mudou muito pouco, principalmente no sentido da vontade, né? O pessoal citou o Luciano aí, e eu acho que o pessoal, se todo mundo tivesse a gana e o espírito do Luciano, as coisas poderia estar diferente. Concordo com todo mundo falou que a questão da confiança, isso aí atrapalha demais, falta de elenco também. Eu acho que é muito injusto jogar tudo nas costas dele, tá? Tudo muito injusto fazer isso com ele. Só que ele tem também a sua boa parcela de culpa, né? Com certeza. Então eu acho, cara, que eu deveria, até falei com vocês hoje aí, ele deveria, como já está perdendo ponto um jogo atrás do outro, cara, é uma ideia, não sei, tudo assim, no treino, às vezes você põe no treino, é ele que tem que saber, é ele que sente. É fácil para a gente aqui pôr no papel, né? Mas sentir a característica do jogador, tudo isso aí, treino, pá. Mas assim, pô, põe 3 zagueiros, põe o Dani Alves de lateral direito, põe o Reinaldo na esquerda para liberar mais os dois que gostam de atacar, põe o Luan de primeiro volante, protegendo os 2 zagueiros, faz uma linha de 3 na frente, com 2 caras abertos, um em cada lado, e põe o Igor Gomes no meio, e um cara só na frente, o Brenner na frente, ou um centroavante mais alto que tem lá, a gente não sabe que não tem muita que não tem qualidade, mas sabe, põe o Toró de um lado, o Igor Gomes do centralizado, e o Luciano aberto, que ele já jogou aberto, sabe? Fazer uma coisa diferente, surpreender. Ele tem que começar, ele só está sendo surpreendido. Ele tem que começar a surpreender os adversários, entendeu? E nessa, a gente está jogando fora a chance que a gente tinha de ser campeão, que estava nas nossas mãos, né? Lu, você falou só de surpresa, só querendo te cortar rapidamente. Tranquilo, eu lembrei de uma coisa que o Aguirre fez, vocês lembram, contra o Corinthians? Que o São Paulo estava sem. Eu não lembro que jogador que não ia jogar no meio do São Paulo. Estava sem o meio de campo. Exato, daí ele colocou o Reinaldo jogando de meia. Então, assim, sabe, tudo bem, deu certo, sabe? Mas assim, ele surpreendeu o Corinthians. Ele surpreendeu o Corinthians. Então, poderia não ter dado certo. Não, exato, mas poderia não ter dado certo. Dele. Pode não dar certo, mas quer dizer que você está tentando alguma coisa. Exatamente, porque assim, quando você tenta, aí, o que a torcida, o que eu, pelo menos, o cara tá tentando, mas ele fica sempre insistindo que isso aí ninguém aguenta mais, cara. Você entendeu? E agora, para finalizar, assim, as informações que eu vi hoje é que, assim, a questão de Filipão,
o Schelotto foi falado muito lá, o técnico argentino, e Thiago Nunes. Né? Esses 3 estão descartados. Lembrei de novo do Avalone, meu Deus. A diretoria Thiago Nunes não, meu Deus. Rogério Ceni pode ser até uma possibilidade, mas o Rogério Ceni depende de quinta-feira. Mas eu vi hoje que já estão querendo. Agora ele arrumou lá com o Gabigol, né? Arrumou não, né? O Gabigol, a gente sabe como que ele é complicado, imagino, né? Para lidar com ele. Mas enfim, o Rogério Ceni é uma situação que não é a preferência, seria aí se faltasse opção. E não trocou também, só não trocou Diniz porque tem 2 situações que eu vi. Uma é porque não tem opção no mercado e a outra é do pessoal que já está chateadinho, aí bravinho, porque tirou pássaro, e aí os caras jogar a toalha de vez mesmo, porque os caras gostam do Diniz, e aí e tudo por água abaixo, e a gente perdia até a vaga na Libertadores, que a gente sabe que tem dinheiro envolvido nisso aí. Então a diretoria, é complicada a situação da diretoria, eu entendo, tá difícil para os caras lá. Bom, o que eles querem? Eles querem um técnico estrangeiro, né? Então, o Miguel Ángel Ramírez, eles já consultaram, mas o Miguel Ángel Ramírez, ele tem tá palavrado com o Internacional, mas se o Internacional for campeão, não sei se vai ter peito para tirar o Abel Braga por causa de pressão de torcida, enfim. É uma possibilidade. Estão consultando. Outro que a diretoria gosta muito e é consenso geral lá na diretoria, até o Muricy Ramalho também, é o Andrés Vilas Boas, né? São Paulo português? O português Andrés Vilas Boas, São Paulo já tentou uma vez, está tentando de novo, tentando não, consultando, né? Ele está onde agora? Não sei onde ele está, se não me engano. Tá no Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Eu vi ele com a camisa, mas largar o futebol europeu, né? Não sei, acho meio difícil. Enfim, e eles consultaram o Sierra, que é aquele que o pessoal mais novo não vai lembrar, mas jogou. Meu Deus, doeu agora. Meu Deus. Chegou de helicóptero no Morumbi, né? Chegou de helicóptero no Morumbi. Cara. Chegou de helicóptero, fez um gol e deu 3 passes na vida, só, foi embora. Gastou uma bala com ele, cara. Bom, enfim, ele é técnico do Palestino. Eu nem sabia que ele era técnico. Nem eu. Mas eu acho que não vem. Eu acho que não, acho que não vem. Acho que é uma consulta. Ele é técnico do Palestino, ele está fazendo um bom trabalho lá. E agora. E continue fazendo. Continue fazendo um bom trabalho lá. Isso. Mas o Nicola falou que tem um nome lá que esse aí não vazou, cara. É o nome do estrangeiro também. Esse não vazou. O cara não quis abrir para ele. É o nome de um estrangeiro também, mas não sei nacionalidade do cara. Eu não sei se é da América do Sul, não sei se é da Europa. Oi? É o Osório. Meu Deus, de novo. O Balsa Narizon. O Balsa tem pra fechar tudo, cara. O Balsa tem que não chegamos na semi da Libertadores com o Balsa, hein, cara? O Balsa até que não foi mal. Viu? Era o Denis no gol, não era? Eu acho que sim. Era o Denis, Michel Bastos. Meu Deus. Michel Bastos. Nossa Senhora. Mas assim, outra coisa, agora para finalizar, o que mais me incomoda, cara, assim, e faz tempo, é o discurso ensaiado de ninguém vira público, sabe? E dá um esporro, mas não para entregar ninguém. Pô, tá uma merda, pô, a torcida tem razão, não no que fez lá do ônibus, isso não. Isso aí é bandidagem. Mas assim, a torcida tem razão em ficar chateado, em vir na rede social e de criticar. A torcida está sofrendo, a torcida não merece isso. Nós temos que tirar esse time dessa situação. Nós estamos mal. Porra, velho, ninguém faz isso, cara. O Diniz falou que no segundo tempo o time jogou bem, sabe? Pô, ninguém assume nada, cara. Aí vem na entrevista coletiva, o Dani Alves está tudo na mil maravilha, não sei que mundo que ele está vivendo. Então, assim, cara, eu acho assim, enquanto tiver com esse discurso, é um dos motivos que a gente não vai sair dessa situação, entendeu? Mas é isso aí, galera. O que eu penso é isso. Tá. Eu queria fazer um jogo rápido, só para ver aqui dentro desse universo nosso aqui, né? Tipo, Diniz, sim ou não?
Ele tem que ficar? Vocês manteriam ele ainda até o final do Campeonato Brasileiro? Até o final do Brasileiro, talvez por falta de opção. Mas eu acho que depende muito, vai depender muito talvez do próximo jogo. Na verdade, para mim, ele já está fazendo hora extra. Eu já teria tirado. Né? Ele já estaria fora. Mas eu acho que até pela situação aí que o Lu colocou, e que a gente sabe que isso é o que está acontecendo aí, eles não têm substituto, eles não têm lá dentro uma pessoa, não tem opções nem fora nem dentro do clube para poder colocar, para substituir ele. Então tem todo um risco aí para tirar ele. Mas eu acho que dependendo do próximo resultado, eu não passaria desse jogo. Se não tiver uma vitória, eu não passaria desse jogo. Lu, concorda? Concordo. E aí também a vaga para Libertadores já começando a ficar ameaçada. Porque apesar que ele estava vendo a tabela, a diferença, putz, os caras também. São Paulo perder essa vaga na Libertadores vai ser que direto. Vai ter que ser difícil. Vai ter que ser querer, né? Jogar muito mal, hein, cara? Jogar muito mal. Assim, vai ter que ser uma catástrofe mesmo, né? Que quem pode tirar a vaga do São Paulo, quem pode tirar a vaga do São Paulo é Palmeiras e Grêmio. Um pode ser campeão da Copa do Brasil, o outro pode ser campeão da Libertadores. E tem essa também. Agora, cara, eu acho que para trocar depende muito do que você tem, entendeu? Depende muito. A gente até comentou à tarde no grupo aí, a gente ficou dividido, questão de Filipão e tal. Eu acho assim, na minha opinião, o Filipão não é o cara ideal, eu não traria o Filipão. Só que assim, para um choque de realidade, para um sprint final aí, um cara que tem moral, que pode chegar e chutar a porta de vestiário, no bom sentido, né? Se for para trazer um cara aí que, vamos dizer assim, bunda mole, que os caras mandam, então deixa o Diniz, pelo menos gosta dele. Agora, Filipão da vida, o cara tem moral para chegar e pôr ordem na casa, tirar quem tem que tirar, entendeu? E aí faz um contrato com o cara de um mês, aí acabou. Pronto, sabe? Eu acho que seria isso aí. Ô, Du, você tiraria o Diniz já? Não. Não? Por falta de opção, não tiraria, não tiro ele até o final do campeonato por falta de opção. Se ele der uma mancada no jogo e tirar, coloca alguém do Júnior lá e termina, sabe, fim de festa, o campeonato, para não atropelar a escolha do próximo, sabe? Senão, acho que um erro não vai complicar o pensamento para 2021, né? Eu concordo, eu manteria ele até o final, porém, aquilo que eu falei no comecinho, eu acho que me parece que os próprios jogadores, não confiam mais nesse tipo de jogo. Então, assim, para mim é sempre o próximo jogo. Se continuasse desse jeito, mesmo que foi as últimas partidas, domingo contra o Atlético Goianiense, for assim também, aí a paciência esgotou. Cara, seja o que Deus quiser, traz qualquer um aí para dar esse choque exatamente. Aproveitando que eu já falei do Atlético Goianiense, domingo que vem... Opa! Roberto, uma pergunta. O próximo jogo depois do Atlético, quem é? É o Palmeiras? Eu acho que é Palmeiras na sexta-feira. Palmeiras. Palmeiras dia 5. Se não ganhar do Atlético, eles não vão arriscar manter esse mesmo jogo contra o Palmeiras. Que a gente pode levar mais uma goleada histórica. Podem escrever isso. Então, jogo rápido novamente. Atlético Goianiense, São Paulo, domingo, às 4 lá em Goiânia, né? Goiânia. Eu já vou, como eu não sou um cara de ficar em cima do muro, eu falei a semana passada que São Paulo trucidaria o Curitiba, engulo minhas palavras, e agora eu sou um pouco mais pragmático. Eu acho que São Paulo vai empatar o jogo. Eu acho que empata o jogo. Vou torcer muito para a vitória. Próximo vídeo eu vir aqui e falar, engulo minhas palavras de novo, mas eu acho que São Paulo empata o jogo do próximo domingo. Du! 3-1 pro São Paulo, cara. Retomada. Retomada. Beleza. Tu? Tô esperando essa retomada há uns 4 jogos. Eu também. Por isso que eu falei que somos o time da fé. Exatamente. É só fé. Eu vou torcer para ganhar, mas vai perder. Vai perder.
Vai perder. Não tem confiança. Meu Deus. O Atlético fez um jogo complicado com o Flamengo. Parem as máquinas, hein? Fez um jogo complicado com o Flamengo. E com certeza, assim, se o São Paulo jogar da maneira desse futebolzinho que vem jogando, esse toquinho de bola, essas falhas que vem tendo, que não conseguiu manter o resultado contra o Curitiba, sinto muito. Vamos sair de lá com uma derrota. E Lu? Cara, eu fiquei em cima do muro no final de semana aí e realmente eu estava um pouco certo no que eu pensei, né? Eu falei, não vou arriscar porque depende da atitude dos caras. Então, foi essa nhaca desgraçada, esse péssimo resultado. Mas eu quero mudar agora. Eu vou partir para o lado otimista, cara. Em homenagem ao time da fé, ao aniversário do São Paulo, e para mostrar que eu não tenho nada contra o Diniz, eu acho que o São Paulo ganha de 2-1 lá. 2-1. Não sou pouco. Vamos torcer. É para acontecer. Eu quero fazer como eu sempre faço, que a minha mulher vem e fica brava comigo. Ergueu o volume da televisão no último e sair pulando na sala. Espero fazer isso. Então, aproveitando esse momento de descontração, queria jogar aí já falar para a galera aí que nos acompanha, né? Que toda rodada, né? Todo vídeo que tiverem situações estranhas, bizarras, esquisitas, em outras palavras, ridículas, dentro de um jogo, principalmente o jogo do São Paulo, se tiver em outros jogos da rodada, a gente também vai falar aqui, mas principalmente o jogo de São Paulo, essas jogadas tiverem essas palavras que eu falei, ridículas, bizarras, bizonhas, a gente vai escolher aqui o dono da jogada mais bizarra e dar um diplominha pro cara. Né? Vamos dar um diplominha e você que está nos assistindo aí, coloca aqui embaixo nos comentários se você concorda com o diplominha, para quem que você daria esse diplominha. Então, assim, eu separei três jogadas do último jogo, né? Três situações que foram, assim, risíveis, cara. Impressionante. Primeira foi o seu Juanfran querendo comer a bola, né? Ele foi dar um chute na bola, pegou na boca dele, assim, cara. Impressionante, assim. Seria cômico se não fosse trágico, ou seria trágico se não fosse cômico. Esse é o primeiro lance. O segundo lance é o nosso treineiro, né? O Diniz brigando com o Gandula. E agora que não tem barulho de torcida, ele brigando com o Gandula. Não dá para entender se ele quer que volte rápido, que segura, enfim. Ele tem a manha de brigar com o Gandula. Né? E terceiro, um dos melhores jogadores que já vestiram essa camisa de São Paulo, que é o seu Vitor Bueno. 48 minutos do segundo tempo, o Reinaldo joga uma bola para ele, ele vai virar para matar, ele toma um tombo assim, cara, parecia uma abóbora rolando no chão, assim, uma coisa vergonhosa, bicho. Enfim, dentre esses três lances aí, quem merece o primeiro diplominha dos Rasgutins? Du, quem merece? Bom, foi muito difícil pra gente, né, escolher quem seria o dono do primeiro diplominha, mas até quase por unanimidade, né? Não foi por unanimidade, mas a galera, entre nós aqui, a gente votou para o nosso querido e espanhol Juanfran, cara. Precisava de palmas para o Juanfran. Parabéns, Juanfran. Perneta da semana. Aí tá legal, dá para o pessoal ler aí, ó. Cara, porque realmente foi muito difícil fazer o que ele conseguiu fazer. É uma coisa que não é qualquer um que consegue fazer aquilo. Levanta um pouquinho mais. Você consegue ler aí, Beto? Levanta um pouquinho mais. Puxa um pouquinho para você e levanta. Aí. O canal Rasgutins concede a Juanfran o título de perneta da semana pelo lance bizonho de conseguir chutar a bola no próprio rosto. Levanta um pouquinho mais, Du. No jogo contra o Internacional. Não, foi contra o Curitiba. No jogo, nossa. Foi contra o Curitiba no dia 20 de janeiro de 2021. Meu Deus.
Faz Parem parte. Não tem problema. Parem as máquinas. Meu, ao vivo, meu, ao vivo, meu. Mas é isso. Só erra quem faz ao vivo. Então, o primeiro momento histórico, o primeiro diplominha do Rasgutins, do canal, vai para o seu Juan Fran. E vou deixar aqui uma parada aqui para a gente discutir. Ao final de um campeonato ou de um ano, a gente vai levantar quem recebeu mais diplominha e se a gente tiver condições, aí sim, agora aí sim. A gente vai tentar entregar essa parada aí pro jogador. Eu não sei como. Se alguém aí, algum São Paulino que tem entrada lá no Morumbi, que é de São Paulo, a gente mora no interior de São Paulo, se conseguir isso, faz contato aí com a gente, que a gente vai mandar um diplominha assinado pelos Rasgutins para entregar para o jogador. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar para ver se dá. Eu acho que rola, tá? E para finalizar, acho que a gente já falou bastante também. Para finalizar agora, como a gente faz todo o vídeo também, do jogo de sábado, vamos pensar em um ídolo, né? Porque na semana do jogo contra o Internacional a gente pensou em um ídolo cada um, falamos por que pensamos nesse ídolo. Depois do jogo de sábado, qual o ídolo aí para tentar resolver o problema de São Paulo, ou para nos inspirar, ou para inspirar os jogadores de São Paulo a melhorar, ou tentar subir, né? Sair desse buraco, dessa draga que a gente está. Quem? Vamos começar aí Vamos começar pelo Lu, vai. Quem, Lu? Galera, como a gente está falando em treinador, né? Que é o assunto aí, ultimamente, aí é bastante sobre treinador, e de toda essa situação difícil, né? Que a gente está passando, tenho certeza, né? Que se pudesse pôr ele lá, pudesse colocá-lo lá, com certeza resolveria todo esse problema. Por falta pela liderança que ele tinha, até pelo autoritarismo que às vezes é importante ter, nem sempre é importante, mas no momento lá precisa, pelo conhecimento, por tudo. Mestre Tele Santana. Esse Sem comentários. Aí não dá, né? Mestre Tele, que Deus o tenha. Aí não dá. Mestre, sem comentário. O senhor descansando aí, mas olha um pouquinho por nós. Uma inspiração para o seu Diniz. Por favor, uma inspiração para o Diniz. Se o Tele de lá de cima mandar 0,000000001%, nós ganhamos os próximos 6 jogos. Ganhamos todos e ganhamos o Paulista. É capaz de ser campeão ainda. Exato. Du, quem? Cara, quem me veio foi o seguinte, um cara que eu gostava muito de ver jogar. A gente tá falando que às vezes está faltando o jogador pelas pontas, né, pela beirada. O Zé Sérgio, cara, jogava... cara... Jogava pouco. Jogava pouco, cara, Jogava sabe? pouco. Jogada individual, quebrar linha, sabe? Eu acho que um jogador... Era a década de 80, cara. E um jogador super atualizado para os dias de hoje, o Zé Sérgio, cara. Perfeito. A gente não tem ninguém com essa característica. Não, nem de longe. E tu, quem? Cara, eu acho na mesma linha assim, Dudu. A gente sabe que a dificuldade nossa hoje é essa questão da retranca, é a falta de qualidade na saída de bola. Eu acho que faz muita falta um cara que naquele meio de campo ali receba a bola e o cara pense a jogada, o cara consiga num passe ele deixar um atacante na cara do gol, ele consiga num passe genial, numa jogada genial, fazer coisas inesperadas. O meu craque aí o cara que jogava pouco também, é o Pita. Nossa. Ave Maria. Estão de sacanagem, né? Estão de sacanagem. Olha, eu vou novamente... Vocês estão falando só de ídolo, né? Semana passada eu falei um cara que não é ídolo, mas é um cara que honrou a camisa. E eu vou falar um cara que eu tenho certeza que ele não é ídolo. Ele saiu de São Paulo, a torcida criticou demais ele,
Mas eu fiquei pensando, né? Vocês vão entender a minha dúvida. Eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça. Falei assim, se alguém hoje acontecesse igual aconteceu numa Libertadores, que era que o Bausa estava no São Paulo, lá na Bolívia, o São Paulo empatando de 1-1, e o goleiro do São Paulo, Denis, enfim, foi expulso, e o Maicon falou assim, eu vou pro gol. Eu queria saber hoje, se acontecesse nesse time de bunda mole, a mesma situação que aconteceu com o Denis, se o Volpi fosse expulso, quem queria entrar? Ninguém, cara. Ninguém teria coragem. O Diniz ia mandar o Tietê. Então, mas por vontade própria, ninguém iria. Porque é tudo bunda mole, sabe? Por pior que o Maicon fosse, mas eu acho que ele honrou, ele fazia gol e zoava, entendeu? Torcida adversária, porque isso faz parte do futebol. Mas assim, não era um craque, muito pelo contrário. Nem sei se eu quero que ele volte algum dia para o São Paulo. Mas é um cara que aquilo ali é você honrar o escudo que você está usando, a camiseta, entendeu? Então ele vestiu, falou, eu vou, e segurou a onda. Isso que é melhor. Então, para mim, falta esse espírito do Maicon, que pode ser um péssimo jogador, saiu pela porta dos fundos, mas eu acho que ele representa muito mais do que muitos multimilionários que tem aí no nosso time. E para finalizar, eu esqueci, vamos dar um palpite também na Libertadores, né? Que infelizmente a gente não está na final, faz um bom tempo, aliás, nem da primeira fase a gente passa, infelizmente, não fico nem vermelho em falar isso, mas sábado tem Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, na primeira final, né, de um jogo só que vai ser no Brasil, e 2 times brasileiros. Santos e Palmeiras, Du, quem leva a Libertadores? Santos, certo? E só uma pitadinha, né, Beto? Tudo bem, São Paulo tá mal, mas desculpa os palmeirenses, mas não combina o Palmeiras na Libertadores. O Santos vai, certo? Mas, sei lá, não tem cara de Libertadores e Palmeiras na final. Desculpe os palmeirenses, certo? Mas não sei, cara, não tem liga. Pode até ficar campeão, mas não tem liga, cara. O Santos tem mais tradição e vai vencer, eu espero. Lu, quem vence? Cara, é duro falar isso, mas eu acho que como é um jogo só, eu acho que tudo pode acontecer, né? Se fosse 2 jogos, mas eu acho que se o time do Santos acertar, tem que jogar muito para ganhar. Assim, é duro falar, mas eu acho que por ter mais opções, por ser um time mais cascudo, mais experiente, eu acho que o Palmeiras vai levar. Não sei se nos pênaltis, não tenho nem ideia de quanto vai ser o jogo, mas eu acho que vai ficar com o Palmeiras. E tu, quem leva? Eu já sei que você vai falar, né? Mas tudo bem. Quem leva tem interesse aí. Eu tenho interesse, em casa não tem jeito, tem um santista, então não dá para não falar que não vai ser o Santos. Mas eu vou considerar pelo fato do último jogo, né? Do jogo entre, eu sei que cada jogo é uma história e tal, mas a gente, né, pelo jogo do Palmeiras com o River e pelo jogo do Santos com o Boca. Eu acho que o Santos na Libertadores, o Santos deu liga. Então, e o Santos sempre, haja vista, acho que foi a final da Copa do Paulista, o semifinal de Copa do Brasil, o Santos sempre complica para o Palmeiras. Então, e como é um jogo único, e se o Santos jogar o que vem jogando, e como eu disse, realmente na Libertadores parece que o time encaixou, eu acho que dá Santos. Eu também vou dar minha opinião, é óbvio. Só que eu vou ficar meio em cima do muro agora, viu? Porque assim, eu não sou um cara de ficar em cima do muro, não, mas eu vou ficar um pouquinho. Eu acho. Oi? Às vezes é bom, eu gostei de ficar em cima do muro no final de semana. Eu assumo que eu vou torcer para o Santos, sabe? Porque e até para o próprio São Paulo, o Santos ganhando 4 títulos da Libertadores, a gente para com essa frescura de achar que é o melhor, que é soberano, que é que o time que mais ganha internacionalmente,
títulos, né, tal, assim, Libertadores. Eu acho que para fazer a gente cair na realidade, eu acho que pode nos ajudar. Mas eu vou torcer para o Santos, mas eu acho que o Palmeiras leva. Eu acho que o Palmeiras tem mais opções, né? Tem um elenco melhor, mas não vou torcer, mas não vou ficar surpreso se o Santos ganhar também. O que poderia se surpreender se fosse 4, 5-0 para algum dos times. Isso eu vou ficar surpreso. Mas qualquer que seja 1-0, 2-1 e tal, eu acho que não tem surpresa, não. Fala, Du. Beto, só fazer uma colocação, até que me recordou uma coisa sobre o que tu falou, né? O Santos. Eu acho que com essa questão da pandemia, um fator que até pode ser melhor para o Palmeiras é que se a final fosse na semana depois da vitória do Santos contra o Boca e do Palmeiras, quando os dois jogaram, se fosse na semana seguinte, eu acho que o Santos entrava e estraçalhava. Como aconteceu com o São Paulo na Copa do Brasil. Se o São Paulo pegasse o Grêmio na semana posterior à vitória do Flamengo, era outra história. Estava embalado, jogou quase um mês depois. Concordo. Então perde aquele embalo, sabe? Então pode ser que dê mais equilíbrio realmente. Mas beleza, no sábado estaremos acompanhando aí também, né? Claro. E mais o mais importante, a nossa Libertadores é no domingo, né? Nossa final de Libertadores é no domingo contra o Atlético Goianiense. Espero que na semana que vem a gente esteja aqui novamente. E aí sim, com um sorriso no rosto, porque tá difícil. A gente tá com um sorriso, mas estamos brincando. Eu quero estar com um sorriso de vitória, de esperança, para que a gente consiga, quem sabe, né? Chegar um pouco mais cutucando o Inter. Quem sabe o Bragantino, que aprontou hoje contra o Corinthians, possa aprontar para o Inter também e a gente faça a nossa parte. Tomara. Jogando bem. Bom, gente, agradeço aí quem está acompanhando o canal, quem acompanhou mais esse vídeo e espero comente, que nem eu falei, comente aí, dê o seu pitaco sobre a Libertadores da América também. A gente quer torcedores de outros clubes, porque o legal é isso, é a gente poder zoar com o outro, o pessoal zoa com o São Paulino, que ultimamente é o que mais tem acontecido, né? Mas enfim, faz parte do futebol e isso que é bacana. E a gente espera levar esse tipo de diversão também para todo mundo e bater um papo, principalmente, que nem eu falei desde o início, né? Com os São Paulinos, mas também com amigos, né, de outros torcedores de outros clubes. Legal, gente? Ficamos por aqui. Beleza. Valeu. Acompanhe aí a gente Logo a gente vai pedir para acompanhar pelas redes sociais, que a gente vai ter daqui a pouquinho Instagram e tal. Então a gente está programando isso, mas curte aí, passe aí para suas redes também, nos grupos que você tem, que a gente, quanto mais crescer, a gente vai poder bater mais papo e conversar muito mais direto de torcedor para torcedor São Paulino. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado. E até a próxima vitória. Se ele com quiser. Deus. Valeu, gente. Aqui atrás, sempre. Parabéns, São Paulo. Parabéns, São Paulo. Parabéns, Tricolor. É nóis. Vambora, São Paulo. Café. Valeu. Valeu. Um abraço.